E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui para conversarmos sobre o direito eleitoral desse curso show de bola, que vai te fazer gabaritar as questões na prova do seu concurso. E se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, clique aí, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Isso para mim é essencial, viu? Poxa, você tá aqui assistindo as aulas, até agora não deu um joinha, me ajuda aí, ué. Aperta esse botãozinho aí agora. E a partir de agora, nós vamos falar sobre um outro assunto que também está dentro da Lei 9.504/97. Na verdade, não é nem bem um outro assunto. Nós vamos continuar falando sobre propaganda política, mais precisamente sobre uma espécie de propaganda política, que é a propaganda eleitoral. Então você já sabe, que eu já falei aqui em outro momento, sobre propaganda intrapartidária, propaganda institucional. Te apresentei as regras gerais, né? Já te disse que hoje não tem mais a tal da propaganda partidária. E agora nós vamos focar em propaganda eleitoral. Então você já sabe o seguinte: propaganda eleitoral só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. E se por acaso algum candidato decide realizar propaganda eleitoral antes do dia 16 de agosto, ele está praticando propaganda eleitoral antecipada, também chamada de propaganda eleitoral extemporânea. E a propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea sujeita à aplicação de uma multa que vai de 5 mil a 25 mil reais. Então, de 5 a 25 mil reais. Então, é pesada a mão da Justiça Eleitoral nesse caso. Então, o importante a partir de agora é que você compreenda quais são as regras gerais sobre a propaganda eleitoral. E eu quero começar te dizendo o seguinte. Em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público e ou bens públicos, a propaganda é vedada. Pronto. Então, se nós estamos falando deste tipo de bem, não pode se fazer propaganda eleitoral. Tá bom? Como assim, professor? Me explique melhor. Eu te explico melhor. Vamos lá. O que é um bem público? Cara, bem público você sabe, né? Tem várias categorias de bens públicos, a gente estuda isso lá no direito administrativo. A gente tem os bens dominicais, a gente tem os bens de uso comum do povo. Então, nós temos os bens de uso especial, várias categorias de bens públicos. Mas eu posso te dar alguns exemplos aqui. Uma rua é um bem público, um poste, uma passarela, um viaduto, um semáforo, uma marquise de ônibus. Tudo isso é bem público. Então, falou que é bem público, não existe possibilidade alguma de utilização daquele bem público para a realização de propaganda eleitoral. Não existe. Então não é possível pregar lá um cartaz, um banner de um candidato num poste, num semáforo. Não se admite amarrar uma bandeira no semáforo para ficar lá o vento balançando. Não pode, cara. Isso é bem público. Não pode. Se isso acontecer, vai se incidir uma multa e essa multa vai variar de 2 a 8 mil reais. No caso em concreto, é o juiz que vai decidir qual é o valor da multa. Porque começa sempre com 2 mil, né? Sempre não. Em regra, começa com 2 mil. Mas se o candidato é reincidente, se a propaganda é muito complexa, tal, aí o juiz vai aumentando o valor, podendo chegar até a 8 mil reais. E o que é um bem cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público? É um bem que o poder público, por exemplo, ele vai ceder para um particular utilizar. No momento é um particular que está utilizando, mas aqui é um bem público. Por exemplo, os municípios costumam muito ter parques de exposição, não é isso? Tem um parque de exposição municipal. Às vezes uma empresa privada, ela quer utilizar aquele parque de exposição para fazer um evento. Se aquilo é um bem que foi cedido para um particular utilizar, aquele bem não pode ser objeto de propaganda eleitoral. Não pode. Bens particulares que estão sendo utilizados para prestação de serviços públicos também não pode. Por exemplo, ônibus. A empresa Coxim S.A.
é dona da frota de ônibus da cidade, que faz transporte coletivo. E por que que é uma empresa privada? Porque a prefeitura não tinha uma empresa de ônibus, aí fez uma licitação, a empresa que venceu a licitação, que é a empresa privada, presta esse serviço atualmente. Beleza. Então, nos ônibus não pode ter propaganda eleitoral, apesar de ser uma empresa privada, porque presta serviço público. Táxi. Táxi é um serviço de concessão, em alguns municípios, em outros é permissão. Não pode, não pode. Então não pode ter propaganda eleitoral no táxi, porque é um bem privado, mas presta-se ali um serviço público. Ficou claro o raciocínio? Então, cuidado com isso, tá? Na verdade, a gente pode entender que a regra geral é: não se permite a veiculação de material de propaganda eleitoral, nem em bens públicos ou particulares. Essa é a regra, cara. Não pode propaganda eleitoral nem em bem público, nem em particular. Essa é a regra, tá bom? Exceto mesas e bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Essa é uma exceção de um bem público que pode ser utilizado. Por exemplo, tem uma pracinha na cidade. O candidato pode colocar uma mesinha ali na pracinha, uma cadeira, colocar uma caixa cheia de santinho ali em cima, e aí ele vai, pega um santinho, anda um pouquinho, distribui aqui, volta, descansa um pouquinho, levanta, desde que aquela cadeira e aquela mesa não esteja atrapalhando o fluxo de pessoas. Aí não tem problema. E detalhe, essa mesa e cadeira tem que ser móveis. Como assim móveis? Não entendi. Não, o candidato não pode pegar aquela mesa e deixar ali do dia 16 de agosto até a véspera da eleição. Não pode. Quando a gente fala que é móvel, ele tem, ou melhor, ele pode começar a fazer aquilo todo dia, 6 horas da manhã, deixar aquela cadeira, aquela mesa lá 6 horas da manhã, mas quando der 10 horas da noite, ele tem que retirar. É de 6 da manhã às 22 horas. 6 às 10 horas da noite. Se a Justiça Eleitoral passar ali 10h05 da noite e ver que tem ali uma mesa, uma cadeira de candidato ali de uma pracinha, vamos recolher e levar embora. É desse jeito. Tá bom? Então é assim que funciona. Segunda exceção. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado e a utilização seja gratuita. Uai! Até em bens privados não pode, em bens particulares não pode. Essa é a regra geral. A não ser adesivo, né? Em veículos, a gente vê muito, em janela de residência também, só que ainda assim tem a metragem, no máximo meio metro quadrado, tá bom? Deixa eu até aproveitar aqui para fazer uma consideração para ficar mais fácil entender isso aqui, ó. Primeiro, Doquinha tem uma casa muito bem localizada no centro da cidade. Eu sou candidato a vereador. Aí eu chego no Doquinha, rapaz, deixa eu botar um adesivo meu de meio metro quadrado na sua janela. Ih, rapaz, todo mundo vai ver, porque tem uma visibilidade boa essa janela sua, né? Cara, não, pode colocar aqui, nós somos amigos e tal, beleza. Tranquilo, fui lá e coloquei. Agora, se Doquinha falar, ó, eu deixo, né? Se você pagar uns 500 conto aí, a gente negocia. Não pode. Tem que ser gratuito. Tem que ser gratuito. Lógico que isso é muito difícil, cara, da gente fiscalizar. Muito difícil mesmo, tá? Muito difícil mesmo. Mas tem que ser gratuito. Para responder as questões de prova, você tem que marcar que isso tudo tem que ser gratuito. Professor, aproveitando a oportunidade, como é que funciona essa questão de adesivo em carro? Eu não entendi muito bem, eu te explico. É o seguinte, o vidro de trás do carro, ele pode ser todo ele plotado, o vidro traseiro, né? O para-brisa traseiro, independentemente do tamanho. Porque pode ser uma Hilux, uma caminhonete grande, uma Hilux, por exemplo. Vai dar talvez mais de meio metro quadrado. Mais de meio metro quadrado. Não tem problema. Se for o vidro traseiro da Hilux, pode estar todo ele plotado. Se for o vidro traseiro no Fiat Uno, pode estar todo plotado. Não tem problema. E fora aquele adesivo microperfurado que fica ali atrás, é possível colocar ainda um outro adesivo em outro local do carro. Só mais um em outro local do carro. Pode ser na frente, pode ser no lateral, não sei. E esse outro pode ter no máximo meio metro quadrado. Beleza? Então cuidado quando você for responder isso na hora de prova, tá? Eles costumam muito colocar adesivo. É possível sim. É possível termos 2 adesivos no carro. Desde que seja no vidro traseiro e em outro ambiente, em outro local do carro. 2 no máximo.
um no vidro traseiro e o outro adesivo de no máximo 1 metro quadrado em qualquer outro local do veículo. Beleza? Olha, um dos pontos cruciais aí do processo de propaganda eleitoral: som, aparelho sonoro, encheção de saco, jingle de campanha. Gente, vamos lá. Vamos entender como é que funciona isso? De cara, eu já quero te antecipar e dizer o seguinte: hoje não são admitidos mais aqueles carros de som circulando pela cidade e divulgando jingles de campanha. Isso não se admite mais. Acabou. Tá bom? Em hora nenhuma. Em hora nenhuma. Essa é a regra geral. Fechou? Essa é a regra geral. Mas vamos avançar um pouquinho aqui passo a passo. Ó. O artigo 11 da Lei 9.504/97, ele diz o seguinte: o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese de comício de encerramento de campanha, somente é permitido entre 8 da manhã e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Então, pode utilizar alto-falante? Pode. Amplificador de som? Pode. Às vezes, o partido X, ele alugou um imóvel no centro da cidade para realizar, ou melhor, para instalar o seu comitê de campanha. Beleza. Aí ele colocou uma caixinha de som lá com o digo do candidato o dia inteiro, né? Vote no candidato tal, porque ele é muito bom, e blá, 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 blá. E o dia inteiro lá suviando aquele negócio lá. Beleza. Em tese é possível. De 8 às 22. Em tese é possível. Só que esse som tem que estar a uma distância de no mínimo 200 metros da sede do Poder Executivo, que é a Prefeitura, o Palácio do Governo e por aí vai, e Legislativo da União, dos Estados, DF, na Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e tal, da sede dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares. No mínimo 200 metros. Uai, mas é do lado. Então não pode ter som. Acabou. Nada. Zero. Hospitais e casa de saúde. Não precisa nem falar por quê, né? Pensou o cara doente, lá na cama, internado e ouvindo jingle de campanha o dia inteiro, aí que morre muito mais rápido, né? Sem chance. E terceiro, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Se estiverem fechados, não tem problema. Mas se tiver funcionamento, o som tem que ficar desligado, independentemente do horário, tá bom? Mas aí vem o parágrafo 1º e fala o seguinte, ó. A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixas são permitidas nos horários compreendidos entre 8 e meia-noite. Isso aqui é para comício, tá, gente? Então, o comício pode ir um pouquinho mais além das 22, é até meia-noite. Com exceção do comício de encerramento, que é o último comício da campanha, que pode ser prorrogado por mais 2 horas, ou seja, ele pode ir até 2 horas da manhã. Até 2 horas da manhã, ok? Então, essa é a regra geral para comício. Então, para comício, a gente tem outra regra, para comício, a gente tem outra situação. Então, só para reforçar, é proibida a circulação de carros de som, exceto em carreata e passeata. Não falei sobre isso, né? O que é isso? Gente, é o seguinte. Esses carros de som, divulgando jingles de campanha, em regra não podem circular. Acontece que a própria lei, cara, estabeleceu uma exceção. Porque os candidatos, eles podem fazer carreatas pela cidade. Um carro atrás do outro, buzinando. Podem fazer... Tem algumas cidades que fazem carreatas de boi. Vários carros de boi, ou carroça uma atrás da outra. Uns são de moto, de bicicleta. Os caras inventam. Cavalgada, né? Não sei o quê. Enfim. Aí pode ter um carro ali com o som do candidato. Sem problemas. Na carreata, divulgando os dicas de campanha. Sem problema nenhum. Ou numa passeata. Sem problema algum. Fechou? Lógico que isso não acontece todo dia, né? O candidato faz 1 ou 2 ou 3, sei lá, durante a campanha. Não é todo dia que acontece. Agora, o carro sozinho, circulando pela cidade, já não pode. Aí é divulgação de jingle
esse tipo de carro já está proibido, carro de som ou mini-tri, sei lá o que for, está proibido. E cuidado, para na hora da prova não confundir o comício com o showmício. O comício é permitido pela lei, no comício pode ter som, sem problemas. O que não se admite hoje é o showmício. O que é o showmício? Doquinha vai se candidatar a prefeito, e aí ele vai fazer um comício, e aí ele resolveu chamar um convidado para participar do comício. 2 convidados. Chitãozinho e Chororó! Ô, gente, lembra? Na época, eu lembro que eu era menino, cara. E aí aqueles comícios, você é doido, Leonardo, cara, você é doido. Leonardo nunca tinha ido na cidade, né? Trocentos anos, mas no comício, no comício estava lá. E aquela multidão de gente. Foram lá para ver o candidato Doquinha? Que nada, cara. Foram lá para ver Leonardo na época eu falo, né? Chitãozinho Chororó, Ivete Sangalo, a galera toda do auge, né? Então, assim, era uma forma de atrair eleitores. Você acaba comprando o voto do eleitor, né, cara? O que é isso? Esse cara trouxe Leonardo agora, ele nem é prefeito. Quando ele for prefeito, nós estamos bem de festa. O brasileiro gosta disso, né? É festa, o pau quebrando. Não pode. Acabou. Ah, professor, vamos supor que o cara seja um cantor, Sérgio Reis. Então, ele fica proibido de trabalhar quando for a eleição? Não. Sérgio Reis é cantor, ele hoje é deputado federal. E aí, ele não fica proibido de fazer shows durante a campanha. Ele não pode fazer showmício. Ah, Sérgio Reis vai fazer um show em tal teatro. Sem problemas, cara. Ele não pode no meio do show, então vota em mim, viu? Aí não pode, pô. Aí é showmício. Mas se fizer o show dele embora, acabou. Sempre não pedir voto, sem problemas. Sem problemas. Não tem problema algum. Telemarketing. Telemarketing não é admitido durante campanha eleitoral. Em hipótese alguma, tá, gente? Em hipótese alguma, telemarketing é permitido. Em hipótese alguma. Então, as campanhas eleitorais, elas estão muito restritivas, porque elas eram muito invasivas, né? Aquele negócio chato, aquela sujeira. Nossa, aí a cada eleição, cara, vem melhorado, graças a Deus, né? Uma das primeiras melhoras foi a questão de proibir fixação em bens públicos, né, de propaganda, que era uma coisa terrível. Você dá para a cidade aquela sujeira terrível, terrível. Proibição de fixação de propaganda. Depois nós tivemos a proibição de outdoor, já ajudou demais também, proibição de outdoor. Depois tivemos em 2015, né, proibição de cavaletes, e a coisa foi melhorando. Agora você não vê mais santinho na rua no dia de eleição, dificilmente você vê, dificilmente. Uma cidadezinha ou outra que você vê, porque o Ministério Público pegando pesado, propondo ações, o pessoal foi com medo, né, de realmente extrapolar a legislação. Então a coisa está começando a fluir bem quando o período é eleições. Professor, já que você falou aqui de carreata, de passeata, eu tenho uma dúvida. É possível fazer carreata, passeata até quando? Gente, a legislação fala que essas carreatas ou passeatas, elas podem ser feitas até a véspera da eleição. Então, até a véspera da eleição não tem problema. Para ser mais exato, até as 22 horas do sábado, antes da eleição. Então, esse é o último dia em que pode haver distribuição de panfletos, carreata, passeata e por aí vai. Tá bom? Então, guarde isso aí. O artigo 39, parágrafo 5º, ele fala o seguinte: constituem crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5 a 15 mil FIR. A FIR hoje vale R$ 1,06. Então é só multiplicar 5 mil por R$ 1,06, né? Vai dar 5 mil uns quebradinhos. Então a multa pode ser de 5 mil até 15 mil reais uns quebrados. Então, gente, no dia da eleição, em hipótese alguma, se admite esse tipo de conduta. Se isso acontecer, nós vamos ter crime. Crime. Não é só multinha, não. A pessoa pode ser presa. Tá bom? Primeiro, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata no dia da eleição, que é domingo, não pode. Pode até a véspera, que é sábado, às 22 horas. Arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna
Aqui a gente tem muitos casos, né? Quem trabalha na justiça eleitoral, gente, é muito bacana, né? No dia você vai meio que trabalhando de espião, né? Só que é claro que em alguns momentos é muito difícil. Eu lembro quando eu entrei na justiça eleitoral, cara, no interior de São Paulo, eu cheguei assim muito perto da eleição municipal, faltando assim 4 meses para a eleição, 5 meses, uma coisa assim. E ninguém me conhecia. Eu fui trabalhar em São Paulo, era de Minas, cidadezinha pequena, pequena assim, mais ou menos, né? Avaré, no interior de São Paulo, devia ter uns 90 mil habitantes. E aí, na época, o juiz, o promotor, começou assim, Fabiano, como ninguém te conhece, cara, o que você vai fazer? Você vai andar pelas ruas, né? Bota o boné, vai andar pelas ruas, tal, perto das escolas. E aí, se alguém te abordar, te oferecendo alguma coisa, vota em mim, não sei o quê, você cai nessa e dá o flagrante. Falei, putz, tô lascado. Aí, eu lembro que na época, né, tinha um caboclo lá que ele ficava assim na porta da escola, de boinha, né? Faz favor aqui, você já voltou? Votei não. Faz favor, entra aqui. Faz favor. Ô, rapaz, me ajuda a gente aí, nós vamos precisar votar no fulano de tal, tá aqui o santinho, tal. Quer uma água aí? Desse jeito, né, cara? Aí esse aí nosso creu no caboclo, né? Mas quando você grampeia um, acabou, todo mundo some, né? Ixi, o pessoal tá na área aí, some todo mundo. Então tem muitas formas ali de você realmente flagrar essa galera cometendo crime de boca de urna. Então, essa arregimentação de eleitor é crime, tá bom? A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido ou de seus candidatos. E 4. A publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, de que trata o artigo 57 dessa lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Isso aqui, gente, é o seguinte, nós vamos falar daqui a pouquinho, é porque hoje nós temos regras específicas para propaganda eleitoral na internet. Dentre essas possibilidades, nós temos o impulsionamento de conteúdo. O que é o impulsionamento de conteúdo? Às vezes, você está nos seus stories do Instagram e aparece uma propaganda. Isso é impulsionamento de conteúdo. É alguém que pagou o Instagram para mostrar a propaganda dele para você no meio de seus stories. Isso é impulsionamento de conteúdo, tá bom? Então, assim, se a pessoa ela tem interesse no dia da eleição em fazer uma nova campanha no Facebook para, de alguma forma, impactar os eleitores, já era. No dia da eleição, não pode. Tá bom? No dia da eleição, não pode. Isso é crime eleitoral. Então, esse é o artigo 39, parágrafo 5º. Ele costuma muito cair em prova. Então, atenção para você não incorrer em pegadinhas. Eu falei agora há pouco que distribuição de panfleto pode ocorrer até quando? Até a véspera das eleições. Beleza, até o sábado. E quando a gente fala em divulgação de panfletos, eu queria deixar bem claro que existem algumas regras muito, mas muito importantes que devem ser observadas. E quais são essas regras? Vamos lá. Material impresso. O tal do santinho, o tal do panfleto. Olha, quando esses panfletos veicularem propaganda conjunta de candidatos, candidato a prefeito, candidato a vereador, por exemplo, os gastos devem constar na prestação de contas de ambos ou de quem assumiu a despesa. Então, às vezes, o prefeito dividiu com o vereador aquela despesa do santinho, tá bom? Ou então, quem pagou foi o vereador, candidato a vereador. Então, ele vai lançar na prestação de contas dele. Quem pagou, lança na prestação de contas. Um outro ponto importante. Em todo panfleto, em todo santinho que o candidato mandar imprimir, tem que constar o CNPJ do candidato. Porque quando o candidato vai disputar a eleição, ele abre um CNPJ. Lembra que eu falei sobre isso? Então tem que constar o CNPJ do candidato, que foi ele que mandou imprimir. Tem que constar o CNPJ da gráfica que foi responsável pela emissão daquele santinho. Porque se amanhã ou depois eu da Justiça Eleitoral precisar, eu vou notificar a gráfica para me passar informações. E tem que aparecer também a tiragem. 500 mil exemplares, por exemplo. Tem que aparecer a tiragem total desses santinhos, desses panfletos. Tá bom? Isso é obrigatório. E nos panfletos, se é um panfleto, por exemplo, com tipo propaganda de candidato a prefeito ou candidato a senador, porque candidato a prefeito, governador e presidente, nós voltamos numa chapa, titular e vice. Senador, nós voltamos numa chapa, candidato a senador e 2 suplentes.
Votamos uma chapa composta por 3 pessoas. Então, se está lá assim, vote em candidato a prefeito. Doquinha. Antigamente, o nome do vice vinha desse tamanhozinho assim, né? Não, aqui tá até grande, ó. Antigamente era assim, ó. Vice. Coxinha. Não, hoje não. Hoje é o seguinte. O nome do vice, assim como o nome dos suplentes, no caso do senador, tem que corresponder a pelo menos 30% do tamanho do candidato a titular. E por que isso? É pra gente saber em que a gente está votando. É pra gente não comer gato por lebre. Ou melhor, comer gato por lebre não, né? Trocar gato por lebre. Ou vice-versa. Então tem que aparecer o nome de todos os suplentes e dos vices. E o tamanho tem que ser no mínimo 30% do tamanho do nome do titular. Ok? E olha, no Comitê Central de Campanha, é possível, é admitido que nós tenhamos um panfleto, não vamos chamar de panfleto, vamos chamar de banner, que é maior, né? Um banner de até 4 metros quadrados. No comitê principal, no Comitê Central de Campanha. E nos demais comitês, o tamanho máximo desse papel, desse banner, é de no máximo meio metro quadrado. E nem vem aquela historinha não. Todos os candidatos sabem que o banner, o máximo dele, é meio metro quadrado. Aí os caras vão para o comitê que não é o central, que é comitê, e colocam um do lado do outro. Pá. Olha, os caras são muito sem noção, né? Aí você tem que ir lá e mandar tirar tudo. Colocando um do lado do outro, fica parecendo um outdoor. Não pode. Porque a sensação visual ali é de outdoor. Então pode colocar um aqui, outro um na parede, outro nessa parede, outro nessa parede, tudo bem. Mas encher um do lado do outro, não pode. Tá bom? No máximo, meio metro quadrado. E existe a possibilidade ainda de divulgação de propaganda eleitoral na imprensa escrita. O que é esse negócio de imprensa escrita? Jornal escrito, né? Às vezes a gente nem lembra mais que existe isso, né? Aquele jornal que você compra em banca de revista e tal. Revista Veja, revista sei o quê, revista Isto É. Nem sei se existe mais. Acho que existe, né? Revista Isto É. Enfim, é possível divulgar propaganda eleitoral na imprensa escrita. Então olha só o que diz a lei. São permitidas até a Gente, anota isso aqui, ó. Isso aqui cai demais em prova, viu? Antivéspera. A banca costuma colocar véspera. Antivéspera. Se domingo é o dia da eleição. Se véspera é o sábado, antivéspera é a sexta. Concorda comigo? Então são permitidas até a antivéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso. Não entendi. Você falou antes que não podia ter propaganda paga. Eu falei que não podia ter propaganda paga no rádio e na televisão. Na internet pode, é o impulsionamento de conteúdo. Na imprensa escrita pode. Não pode na rádio e na televisão. E aqui então é o seguinte, ó. O que é isso? Vamos pegar. Vamos supor que Doquinha é candidato a deputado federal e aí ele foi lá e comprou um espaço no jornal Folha de São Paulo, na primeira página. Se ele comprou um espaço na Folha de São Paulo, na primeira página, aparece lá, candidato Doquinha, vote em mim, número tal. Ele pagou quanto? Tem que aparecer a propaganda lá quando ele pagou. A Folha tem que lançar. Pagou 500 mil reais para aparecer na primeira página do jornal. 500 mil reais. Tem que aparecer lá. E aí, aquele jornal que é a capa da Folha de São Paulo, a capa pode ser reproduzida na internet. Quando você entra no site Folha de São Paulo, tem lá a capa do jornal impresso. Aí ali pode estar a imagem de Doquinha. Mas não é uma imagem separada, é uma imagem da capa do jornal. E na capa do jornal tem a imagem dele. Então não tem problema. Isso não é irregular. Mas qual é a quantidade de anúncios que podem ser feitos na imprensa escrita? Até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, ou seja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, e nos jornais impressos. Em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página, se for jornal padrão, e 1/4 de página de revista ou tabloide. Então, se for aquele jornal Folha de São Paulo, que ele era um jornal grandão assim, né? Que virava, ele vinha dobrado, né? Aí você abria para ler. Lembra? Só aquele cheiro ruim, né? Aí você abria para ler. Se for aquele jornalzão grandão ainda,
a propaganda eleitoral é de no máximo 1/8 da página. Se for uma revista ou jornal tabloide, aquele jornal menorzinho, aí é 1/4 da página, o tamanho máximo da propaganda eleitoral nesses instrumentos de imprensa escrita. E olha, se por acaso na propaganda não aparecer quanto é que o candidato gastou, ou se extrapolar o limite de 10 anúncios por instrumento de divulgação, pode ser aplicada uma multa que vai de R$1.000 a R$10.000, ou equivalente, se for maior. Porque às vezes o candidato gastou, por exemplo, 50 mil para fazer aquela divulgação. Se ele gastou 50 mil, ele pode ser multado em até 50 mil. Porque o valor que ele gastou foi maior do que a multa em si. Então ele pode ser multado até 50 mil, que é o valor da multa, viu? Desculpa. Que é o valor que ele gastou para fazer aquela propaganda. Ah, um ponto importante. É permitida a divulgação de opinião favorável desde que não se trate de matéria paga. Não entendi, professor. Como assim? Gente, isso é complicadíssimo, cara. Isso é resquício, né, das trevas. É mais ou menos por aí. Mas é o seguinte. O jornal Folha de São Paulo, ele pode manifestar opinião favorável ao candidato X, ao candidato Y. Temos visto... como é que chama? Opinião do editor. Editor, né? Me deu um branco aqui. Editor ou redator? Do chefe lá, da bagaça, né? Editor. Opinião do editor. O candidato Doquinha é um candidato muito bem intencionado, a gente percebe que ele tem um currículo muito bom e blá, 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 blá. Pronto. O jornal pode fazer isso desde que a matéria não seja paga, desde que o cara não tenha pagado o jornal para fazer aquilo. Ele pode ter opinião favorável. Seria a mesma coisa a gente colocar uma Rede Globo da vida, um SBT da vida, né, apoiando um candidato assim, descarado, né? Mais ou menos por aí. Difícil, né, cara? Difícil. Hoje é claro que esses jornais quase não têm impacto nenhum na realidade. Quase que nenhum. Mas no passado, isso influenciava a campanha de uma forma assim que vocês não têm noção. Quando eu entrei na Justiça Eleitoral, a gente já enfrentava muita dificuldade com isso. Sabe por quê? Quando chegava a época das eleições, eu não sei de onde surgia tanto jornal, cara. Aí se olhar assim, edição número 1, exemplar número 1. No ano da eleição, janeiro do ano da eleição, aquele jornal era criado, cara. Só para funcionar durante a eleição, só para complicar as coisas, né? Aí tinha que mandar fechar, dar busca e apreensão, porque o jornal foi criado só para aquilo, era um candidato que estava por trás do negócio, não tinha na bagunça danada. Hoje já não tem relevância, o negócio é internet, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Google, hoje o negócio está por aí. Então, hoje não tem muito impacto não, mas para fins de prova tem, então você tem que guardar essa informação, ok? E ó, deixa eu reforçar um detalhe aqui. Se você tá achando que para passar no concurso é só ficar decorando texto de lei, não é não, viu? Porque tem algumas bancas, como o CESP da vida, que aprofundam no conteúdo. Então você tem que ficar muito atento, muito atenta, porque às vezes você está focando aí só no texto de lei e está deixando passar muito conteúdo importante. Ah, porque eu tenho dificuldade de memorização, não sei o quê. Pá. E vamos continuar. Tem muita coisa ainda que você precisa saber sobre essas regras gerais que envolvem a propaganda eleitoral. O artigo 45 da Lei das Eleições, ele fala o seguinte, ó. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, as convenções acontecem do dia 20 de julho a 5 de agosto. É proibido às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário. Primeiro, transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagem de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Não precisa nem falar manipulação de dados, né? Mas por que em que seja possível identificar o entrevistado? Porque o entrevistado fala assim, eu votaria em fulano. Estamos quebrando o sigilo do voto nele, poxa. Não pode mostrar isso na televisão, né? 2. É proibido usar truncagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Esses efeitos que o pessoal usa muito no YouTube hoje em dia, né? Que é você mexer, fazer truncagem, edição de vídeo, ridicularizando o candidato.
brincando, fazendo pegadinha, não pode. Campanha eleitoral é coisa séria, é coisa séria. Por mais que não pareça, é coisa séria. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. Cuidado aqui, tá, gente? Cuidado porque, como eu disse, órgão de imprensa escrita pode ter opinião favorável a candidato ou a partido. Rádio e televisão, não. Não pode. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Também não. Não pode dar tratamento privilegiado. Se der, está desequilibrando o pleito eleitoral. 5. Também não pode. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Por exemplo, estamos lá na época de ano eleitoral, estamos no ano eleitoral, sei lá, faltando 2 meses para a eleição, e aí a Globo da vida decide lançar um Big Brother especial. E aí no Big Brother todo mundo, meu sonho é que Doquinha seja candidata a presidente, o meu também, meu Deus, esse que é um candidato do povo, não sei, e começa aquele blá blá blá. E aí o povão assistindo, vota nesse cara aí, esse Doquinha deve ser bom. Todo mundo falando dele no Big Brother aí, ó, esses intelectuais aí falando dele, vou votar nele. Pode, né, cara? Pode. Divulgar nome de programa, proibido divulgar nome de programa, que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Então, vamos supor que Luciano Huck decida disputar as eleições para presidente da República, por exemplo, sei lá. Cara, o programa Caldeirão do Huck não vai poder ser divulgado nesse período, ok? Mesmo que seja outro apresentador, porque ele vai ter se afastado para candidatar, não pode ser Caldeirão do Huck. Quem vai ser o apresentador? Faustão. Caldeirão do Faustão, tá? Aí tudo bem. Caldeirão do Huck não pode. Porque aí lembra direto o nome do candidato. Isso aí já inviabiliza e já contraria o que dispõe o próprio texto legal. E olha, detalhe, viu? A partir do dia 30 de junho do ano da eleição, e essa é a data que ainda consta no texto da lei, é proibido ainda as emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa de R$ 21.282 a R$ 106.410, que pode ser duplicada em caso de reincidência. E é lógico, né, do cancelamento do registro de candidatura do beneficiário. Vamos pegar o mesmo exemplo do Luciano Huck aqui, ó. Até a partir do dia 30 de junho do ano da eleição, esse programa não pode mais ser apresentado por um pré-candidato. Luciano Huck tem que se afastar até essa data. Se não se afastar, a Globo pode ser multada, pode duplicar essa multa. 200 mil não é nada para ela. Eu sei, mas aí, ó, isso aqui é que pega, ó, cancelamento de registro de candidatura. E é isso que o cara não quer. Ele não quer que o registro de candidatura dele seja efetivamente jogado para as traças, tá bom? É isso que ele tem medo, né? Lógico, tá bom? E aí vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre propaganda na internet. Ó, hoje em dia, as regras sobre propaganda eleitoral na internet seguem as regras, a regra padrão para propaganda física, distribuição de panfleto, etc. A regra padrão, tá bom? Lembre-se, é livre a expressão de um pensamento, sendo vedado o anonimato. Então qualquer pessoa pode se expressar politicamente pelas redes sociais, pela internet como um todo, sem problemas. O que não se admite é a omissão. O que não se admite é o anonimato. Mesma regrinha do dia a dia. As pessoas podem se expressar? Podem, sem problemas. Hoje o que a legislação eleitoral veda, e isso é cruel, é a chamada, né, contratação de oposição em massa. O que é isso? Aí vem um candidato
com muito dinheiro e sai contratando influencers. Ah, vou contratar um influencer A que tem 30 milhões de seguidores, o B que tem 15 milhões, o C que tem 20 milhões, o E que tem não sei quantos milhões. Paga os caras uma fortuna. Para todos eles, Doquinha contratou para descerem a lenha em coxinha. Isso não pode. Porque aí, gente, acabou. Acabou a eleição. Não precisa nem ter eleição, não. Quem contratou já é vencedor. Porque hoje em dia o poder que esses caras, que esses influencers têm é sem noção, sem lógica. Aí você contrata os principais do país, cara, que consegue atingir mais ou menos a metade dos eleitores, olha o estrago. Então não pode. Contratação de militantes nesse sentido, para descer a lenha no candidato da oposição, não pode. Fechou? Cuidado com esse detalhe aí, tá? De uma regra, em regra, né, de uma forma em geral, propaganda na internet pode ser feita em site do candidato, do partido ou da coligação, que estejam hospedados direta ou indiretamente em provedor estabelecido no Brasil. Então o candidato pode fazer um site, né? www.doquinha.can, can de candidato, né? .br. Tem um domínio can só para candidato. .br. E aí, ele simplesmente faz uma comunicação para a Justiça Eleitoral dizendo, olha, Justiça Eleitoral, esse aqui é o site que eu vou utilizar durante a candidatura. Ou então o partido já tem um site e ele divulga o seu nome dentro do site. Mas site quase nem usa para campanha, né, gente? Mas tem gente que gosta, vai lá e comunica isso para a Justiça Eleitoral. Porque as propagandas hoje, em regra, acontecem justamente pelas redes sociais. Mas, se quiser também fazer por meio de divulgação de site, sem problema algum. Desde que esse provedor esteja direto ou indiretamente situado no Brasil. O que é mais comum, né? Mensagens eletrônicas, WhatsApp, Messenger, Telegram e por aí vai. É possível fazer propaganda eleitoral desse tipo? É possível, sim. Só que hoje, as regras sobre mensagens eletrônicas são as mesmas regras que são utilizadas na propaganda eleitoral por e-mail, tá? E como é que funciona a propaganda eleitoral por e-mail? É o seguinte, essas mensagens podem ser enviadas, tá? Só que é o seguinte, tem que existir um mecanismo para a pessoa que recebeu dizer, não quero mais receber esse tipo de mensagem. E aí tem que existir um mecanismo para a pessoa avisar isso e no máximo em 48 horas o nome dela tem que ser retirado daquela lista. Seja uma lista de e-mail, seja uma lista de disparo de WhatsApp, tem que ser retirado. Porque se ela formalizar esse cancelamento do recebimento de propaganda eleitoral de determinado candidato e ele continuar insistindo, mandando, ele vai pagar a multa de R$100 por cada mensagem que ele enviar. E se forem, sei lá, 10 mil pessoas, R$100 para cada uma das 10 mil pessoas que clicaram ali para não receber mais o envio daquela mensagem. E não pode haver comercialização de cadastros. Por exemplo, Doquinha, atualmente é governador, então ele tem acesso aos bancos de dados, dos principais órgãos e entidades de administração. Ele não pode pegar isso e usar na campanha dele. É lógico que não. E isso também não pode ser comercializado com terceiros. E isso pode trazer várias consequências para a eleição, inclusive o desequilíbrio da campanha eleitoral. É por isso que a própria lei veda essa venda de cadastro e a multa vai de 5 mil a 30 mil reais no caso de comercialização de venda de cadastro. Um dos pontos mais importantes, e a gente viu isso com muita frequência na última eleição, foi isso aqui, ó. Impulsionamento de conteúdo apenas se contratado pelos partidos, coligações e candidatos. Só eles podem contratar esse impulsionamento de conteúdo, tá? Então, o impulsionamento de conteúdo, como eu te disse, é o seguinte. Doquinha é candidato a vereador e aí ele quer impulsionar o conteúdo. Ele cria um banner ou um vídeo, sei lá, um vídeo de 1 minuto. Gente, vote em mim, porque eu vou ser muito bom para vocês, por causa disso, por causa daquilo. Aí ele paga para o Instagram, ou para o Facebook, ou para o Google. Né? Na verdade, o Facebook e o Instagram são do mesmo grupo. Facebook, Instagram e WhatsApp são do mesmo grupo, tá? Mesmo conglomerado. E o YouTube pertence ao Google. Então, são duas grandes empresas que estão dominando o mercado aí. Então,
eu posso pagar para o Facebook levar esse meu vídeo ao maior número possível de pessoas. E o bacana, cara, é que eu posso escolher. Eu não vou pagar para levar para criança de 15 anos, nem de 10 anos, nem de 12 anos. Por quê? Porque não podem votar. Eu não vou perder meu dinheiro com isso. Eu só quero mostrar para as pessoas que moram no bairro X, por exemplo, que é o meu reduto. O Facebook permite isso. Então é fantástico, cara. Eu só quero mostrar a minha campanha eleitoral. Eu sou candidato a deputado federal, né? No estado de São Paulo todinho. Só quero mostrar nas cidades tais. Acabou. Não mostre em outras cidades. Então eu não fico gastando dinheiro à toa. Então isso é o impulsionamento do conteúdo. Então quem pode contratar esse impulsionamento de conteúdo é só o candidato, o partido ou coligação. Uma pessoa física, né, que não tem nada a ver com a eleição, não pode contratar para impulsionar em favor de um candidato. Não pode. Mesmo porque tudo isso tem que estar registrado no CNPJ do candidato. O Google e o Facebook só vão admitir esse tipo de impulsionamento mediante o CNPJ do candidato. Eles precisam disso, porque isso pode sobrar para eles no futuro, né? Então, eles precisam efetivamente desses dados do CNPJ do candidato ou do partido ou coligação para que possam emitir a nota fiscal e realizar os serviços. Cuidado, viu? O artigo 57C, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó: é proibida, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Não interessa se tem fim lucrativo ou não tem. É proibido veicular propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica. E ponto final. Em site de empresa, não pode. E muito menos em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos estados, DF e dos municípios. Aí é que não pode mesmo, tá? E a multa é pesada, hein? A multa nesse caso aí, ó, é de 5 mil a 30 mil reais ou equivalente ao dobro. Pode até ser equivalente ao dobro em algumas situações, no caso de reincidência. Tá bom? Avançando um pouquinho mais. Já tinha falado sobre isso, mas deixa eu reforçar, viu? As mensagens eletrônicas enviadas por candidatos, partidos ou coligações devem possuir um mecanismo para descadastramento no prazo máximo de 48 horas, sob pena de R$100 por mensagem enviada indevidamente. Então, se Doquinha é candidato a vereador e ele enviou a mensagem para Geraldinho, e Geraldinho clicou e falou assim, não quero mais receber essa mensagem. Depois de 48 horas, se ele continuar recebendo, vai ter que pagar uma multa de R$100 por mensagem. E o bacana é que esse recurso pode ser até direcionado para aquela pessoa que recebeu a mensagem. Olha que bacana, né? Isso até é para incentivá-la a fiscalizar isso e denunciar se ela continuar recebendo esse tipo de mensagem. Artigo 57H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido com multa de 5 mil a 30 mil reais quem realizar propaganda eleitoral na internet atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Isso aqui a gente teve muitos casos na última eleição. Coxinha é um influencer e aí ele começa a descer a lei em candidato, do candidato A, e ele fala que quem o contratou foi o candidato B, mas só para ferrar com a vida do candidato B. Não tem nada formalizando isso, nada que prove isso. Nesse caso, multa de 5 a 30 mil reais, tá bom? Isso aí, ó, quem realizar a propaganda, não é o candidato ao partido, não. É quem realizou a propaganda. E mais grave do que isso, constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de outro candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 mil a 50 mil reais. Igualmente, incorrem em crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa de 5 mil a 30 mil reais às pessoas que foram contratadas
para fazer isso. Então, tanto quem contratou quanto quem foi contratado está cometendo crime. Gente, é aqui que entra, por exemplo, aquela questão, sabe aquela questão do Bolsonaro, né? Gabinete do ódio, tem um grupo lá mandando WhatsApp, fake news, disparo em massa de mensagem. É isso aqui, dentre outros dispositivos. Entendeu? Então, eles estão alegando, não sei se é verdade, se aconteceu ou não aconteceu, mas é mais ou menos isso aqui. Alegando que eles tinham um gabinete para criar fake news, difundir fake news, para como é que fala? Para influenciar negativamente o eleitor, para confundir os eleitores. O cara recebia tanta fake news que não sabia que era verdade, que era mentira, né? Especialmente pelo WhatsApp. Então isso que foi questionado perante o TSE. Ainda não tivemos uma decisão sobre isso aqui, mas só para você entender que esse foi um dos questionamentos que foram feitos no TSE em relação àqueles disparos de massa do WhatsApp, feito lá pelo chamado gabinete do ódio do presidente Bolsonaro. Tá bom? E no mais, essas são as informações gerais que eu queria que você conhecesse sobre essas espécies de propaganda eleitoral, tá? É óbvio, gente, deixar bem claro, aqui estou fazendo um resumo das principais informações, tem muito detalhe. No PDF que está aqui embaixo, ó, no PDF que está aqui embaixo, tá tudo explicadinho, tudo detalhado. Então você não precisa se preocupar. É só dar uma olhadinha no PDF aqui embaixo que você vai perceber claramente que não tem erro. Não tem erro, tá tudo explicadinho, ponto a ponto. E aí você vai chegando lá da prova e vai gabaritar. Aproveite e resolva todas as questões que eu deixei no PDF. Gente, resolver as questões que estão no PDF é essencial. Porque é por meio das questões que, inclusive, eu vou abordar alguns temas que não estão abordados no PDF. E muito menos na videoaula. Eu aproveito a questão gancho para te explicar o conteúdo. Então resolva todas as questões, sem falta. Tá bom? Bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!